Aqui nós já temos outro caso interessante. Eu tenho aqui um termo que está elevado a uma fração, tá? E aqui, em vez de ele utilizar x, h ou qualquer outra letra, ele utiliza y. É a mesma coisa, só que ele não mudou aqui o que seria, né? Em vez de x e h, ele colocou y. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. O que seria 5 menos a definição, menos 3 do y. Não é isso? Elevado a 4 sobre 3. Tá? Menos por menos, isso aqui é mais, tá? 5 mais 3, 8. Então, vou ficar com 8 elevado a 4 sobre 3. Só que é o seguinte, cara. Eu posso melhorar essa escrita, sabe? Você poderia parar aqui e o seu professor ele iria achar, certo? Sendo bem sincero, que você fez uma conta incompleta. Era o que ele iria pensar, porque tem como você progredir mais com isso. Então, ó, vamos progredir aqui. Você concorda que esse 8 é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui ao ladinho aqui mesmo, tá? Bem rápido. Você concorda, ó, que se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Tá? Então, eu posso trocar esse 8 por 2 elevado a 3. Tá? Seria um dos métodos. Mas você já fica sabendo que 8 é 2 elevado a 3. Eu poderia adotar esse método. Mas também eu posso, digamos, modificar, se eu quiser, o que seria essa fração. Eu posso reescrever esse termo aqui, tá? Como sendo também o próprio 8, e esse 8 aqui ele vai estar elevado, no caso, o que seria a 1 sobre 3, e tudo isso aqui, ó, elevado a 4. Então, olhe bem, se eu multiplicar aqui, ó, eu modifiquei, não foi essa expressão aqui, mas se eu cheguei aqui, ó, e faço 1 vezes 4, não é isso? E o 3 já está lá, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 3. Só fiz reescrever, cara. E às vezes é necessário para que a gente facilite nossa conta. Nem sempre a gente tem que ficar com uma coisa, né, do jeito que está, porque a gente pode melhorar. E matematicamente o seu professor vai achar incompleto se você parar aqui. Então, olhe bem, beleza, eu tenho 8 elevado a 1 sobre 3, que está elevado a 4. Existe também, tá, uma expressão matemática que eu posso transformar, né, um número, tá, que está elevado a um termo em uma raiz. Então, se eu for fazer aqui, né, o procedimento inverso, né, eu posso transformar esse 8 aqui numa raiz. Se eu for expressar isso aqui, né, numa linguagem matemática, quando eu tenho, digamos aqui, um A numa raiz de índice n e de, né, expoente m, eu posso transformar isso aqui no que seria em um número que está elevado a algum valor fracionário. Então, isso aqui seria a mesma coisa de um A, que no caso está elevado a um M sobre um N. Então, isso aqui seria uma outra forma de minha pessoa, né, reescrever isso aqui. Então, ó, eu tenho uma raiz e transformei nisso. E esse processo inverso pode ser feito também. Eu costumo dizer que nesse primeiro procedimento aqui, esse N está no Sol. E esse cara aqui, ó, ele está na sombra. Tá? É uma dicasinha. E quando eu faço esse processo, tá? Quem está no Sol, ó, quem está no Sol passa para onde? Passa para a sombra. E quem está na sombra passa para onde? Passa para o Sol. Ó, a sombra aqui, tá? Tem aqui, né, a divisão aqui da raiz, né? E ele fica, né, na sombrinha. Então, uma dica. Então, quem está no Sol passa para a sombra, quem está na sombra passa para o Sol. E se eu faço o processo inverso, é o contrário. Quem está no Sol passa para a sombra e quem está na sombra passa para o Sol. Tá? É uma forma de você enxergar isso, tá? Para que a gente possa aplicar. Porque é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Estou fazendo isso aqui que talvez você não esteja aquecido. Mas nas próximas vezes eu não vou refazer isso aqui não. Já vou um pouquinho direto. Então, dessa forma e pensando dessa maneira, eu posso reescrever esse 1 sobre 3. Eu sei que está elevado a 4, mas não vou mexer nele agora não. Então, eu tenho, ó, que esse cara aqui,
ele tá o quê? No 3, ó. O 3, ele tá aqui. Eu vou começar a riscar aqui, tá? Só para brincar com a gente. Esse 3 aqui, ele tá na sombra, tá? E esse cara aqui, ele tá onde? Ele tá no sol. Então, esse aqui tá no sol. E o 3 tá o quê? Tá na sombra. Me permitam fazer isso, tá? Me permitam. É só para exemplificar melhor. E se eu quero transformar isso aqui em um número que está ali relacionado com a raiz, né? Eu vou ter a raiz do 8, não é isso? Ó. Quem está na sombra passa para o sol. E quem está no sol passa para onde? Passa para a sombra. E eu tenho que tudo isso está elevado a quem? A 4. Aí se lembra que eu disse para você, ó, que 8 elevado a 1 é o próprio 8, tá, mutante? Não precisa, né, fazer atrocidade com isso. Ah, eu tô com medo desse 8 a 1. Não, é 8. Ele é 8 e pronto. Mas eu disse a você que 8 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3. Então eu posso reescrever isso aí também. Faço isso propositalmente, na maldade mesmo, porque eu sei que o índice aqui é 3. E quando a raiz é quadrada e eu tenho algum número elevado ao quadrado, eu simplifico. E por maldade eu vou escrever esse 8 aqui como sendo, né, o que seria, né, a raiz, ó, 2 elevado a 3, e que eu tenho um índice 3, e aqui eu posso simplificar, ó, simplifiquei, simplifiquei. E não vamos esquecer que eu estava com todo esse termo aqui, ó, elevado a quem? A 4. Então essa raiz aqui, ela já vai embora, simplifiquei. Então eu voltei que isso aqui é a mesma coisa de um 2 elevado a quem? A 4. Que isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 16. Então eu vou dizer aqui o seguinte, que o limite, tá, de um y que tende a menos 3, né, de um 5 menos y elevado a 4 sobre 3, ou 4 terços, eu tenho que isso aqui é igual, tá, a 16. E aqui a gente finalizou o nosso 8º exemplo.